Pois, assim que a matéria não esteja integrando a constituição de um corpo, meu filho, está em desordem e mesmo, aqui embaixo, conserva um movimento circular relativamente aos pequenos corpos dotados de qualidades em geral, e a capacidade de se, e a faculdade de diminuir o que os humanos chamam morte. 4. Desordem produz-se exclusivamente nos viventes terrestres. Pois, para os viventes celestes, seus corpos possuem uma ordem única, aquela que lhes foi assignada pelo Pai desde o princípio. E esta ordem foi conservada indissoluvelmente pelo retorno de cada um a seu lugar de origem. Quanto ao retorno dos corpos terrestres a seu lugar primeiro, é a dissolução do conglomerado, e esta dissolução consiste em um retorno aos corpos indissolúveis, quer dizer aos corpos imortais. E desta forma produz-se uma perda de consciência, mas não uma destruição dos corpos. 5. O terceiro vivente é o homem, que foi feito à imagem do mundo e que, diferentemente dos outros animais terrestres, possui o intelecto segundo a do Pai, e não somente está unido ao segundo Deus por um liame de simpatia, mas ainda toma inteligência do primeiro Deus. Aquele é percebido pela sensação, como corpo. Este é aprendido pela inteligência como incorporar o intelecto, o bem. Este vivente não é destruído. Cala-te, meu filho, e percebe o que é Deus, o que é um mundo, o que é um vivente imortal, o que é um vivente indissolúvel e compreende que o mundo foi feito por Deus e que permanece em Deus, e que o humano foi feito pelo mundo e que permanece no mundo e que é Deus que causa, envolve e mantém unidas as coisas. X. Sobre a intelecção e a sensação, 0 belo e bom reside apenas em Deus e em nenhuma outra parte. E ontem, Asclépios, fiz conhecer o meu discurso perfeito. Hoje, é necessário que eu dê sequência àquele discurso, expondo a doutrina da sensação. Segundo a opinião comum, sensação e intelecção diferem nisto. Uma é de natureza material, e outra é de natureza essencial. Segundo minha opinião, ao contrário, as duas perfazem apenas uma e não comportam distinção, isto é, entre os humanos, pois se entre os outros animais a sensação se une à natureza, entre os humanos una-se, por outro lado, a intelecção. O intelecto difere da intelecção da mesma forma que Deus da atividade divina. Com efeito, a atividade divina é produzida por Deus e a intelecção é produzida pelo intelecto, sendo irmã de Logos. Ou melhor, a intelecção e o Logos são instrumentos um do outro, pois nem o discurso, Logos, é enunciado sem intelecção, nem a intelecção é sem o concurso do Logos. A sensação e a intelecção presentificam-se no ser humano conjuntamente, quase enlaçadas uma à outra. Pois nem o conhecimento intelectual é possível sem a sensação, nem a percepção sensível sem a intelecção. Mas poder-se-ia conceber uma intelecção sem sensação, como a representação das visões imaginárias durante os sonhos. Parece-me, quanto a mim, que essas duas faculdades desapareceram na visão dos sonhos, enquanto que na vigília, a intelecção sempre está unida à sensação. Pelo menos a sensação se encontra dividida entre o corpo e a alma, e quando essas duas partes da sensação se reúnem em comum acordo, então a intelecção é enunciada pela palavra, uma vez que foi gerada pelo intelecto. 3. Com efeito, o intelecto gera todos os conceitos bons quando recebe as sementes de Deus, conceitos contrários quando de um dos seres demoníacos, pois não existe um lugar do mundo que não seja habitado por um daimon, o qual vedou-se insinuar no intelecto, semeia a essência de sua energia própria. E o intelecto gera então o que foi semeado. Adultérios, assassínios, sevícia nos pais, sacrilégios, atos de impiedade, suicídios por enforcamento ou afirando-se nos precipícios, e coisas semelhantes, são obras do daimons. 4. Quanto às sementes de Deus, são pouco numerosas, mas grandes, belas e boas. A virtude, a temperança e a piedade. A piedade é o conhecimento de Deus e aquele que aprendeu a conhecer a Deus, repleto que exude seus bens, tem intelecção de Deus e elas não são semelhantes à da massa. Por razão, aqueles que permanecem no conhecimento não agradam a massa e também não o agrada. Parecem tomados pela demência e são expostos à chacota pública, são odiados e desprezados e pode-se até maú-los. Pois, eu já o disse, o mal deve necessariamente cair embaixo, aqui está seu domínio próprio. Seu domínio com efeito é a terra, não o mundo como muitos dirão com um propósito blasfematório.
Todavia o humano temente a Deus saberá tudo suportar porque tomou consciência do conhecimento. Para um tal humano as coisas são boas, mesmo aquelas que são más para os outros. Quando lhe preparam emboscadas e armadilhas, relaciona tudo com o conhecimento e é o único de todos os humanos que torna os males em bens. 5. Retomo novamente a teoria da sensação. E própria do humano, portanto, a reunião, em si, ínfima da sensação e da intelecção. Mas como já disse mais acima, nem todo humano possui a intelecção. Pois há dois tipos de seres humanos: o material e o essencial. O material, associado ao mal, recebe, como já disse, dos demônios a semente da intelecção. Os outros são associados ao bem essencialmente. Deus os mantém a salvo. Deus, o construtor do universo, quando fez todos os seres, e-los semelhantes, mas aqueles, após terem sido criados bons, diferiram pela maneira como usaram sua atividade. Pois o movimento do mundo, por sua fricção dá às gerações tal ou qual qualidade, empesteando alguns pela malícia, purificando os outros pelo bem. Pois o mundo, o Asclépios, tem também sua sensação e sua inteligência próprias, não semelhantes àquelas do ser humano, nem sob a relação da variedade, mas em geral mais forte e mais simples. Única é, com efeito, a sensação e a intelecção do mundo, fazer as coisas e desfazê-las, como instrumento da vontade de Deus que o criou realmente em forma de instrumento a fim de que, conservando em seu seio todas as sementes que recebeu de Deus, produza em si mesmo todos os seres eficazmente, pois, dissolvendo-os, renova-os e que na sequência, tendo esses seres sido assim dissolvidos, como um bom semeador de vida, pelas mutações que seu próprio movimento fornece a todos renovação. Nada existe que não tenha sido engendrado pelo mundo. Pelo seu próprio movimento vivifica todos os seres e é, ao mesmo tempo, o lugar e o criador da vida. Todos os corpos são feitos de matéria, mas de uma maneira diversa, uns da terra, outros da água, ou de ar, ou de fogo. Todos são corpos compostos, segundo uma fórmula mais complexa ou mais simples. Os mais complexos são os corpos mais pesados, os mais simples os corpos mais leves. E a rapidez do movimento do mundo que causa a diversidade qualitativa das gerações. Pois o sopro do mundo, sucedendo-se sem interrupção, oferece continuamente aos corpos qualidades novas, e existe apenas um todo, o todo da vida. 8. Assim então Deus é o Pai do mundo, e o mundo é o Pai dos seres que existem no mundo. O mundo é o Filho de Deus e os seres que estão no mundo são provenientes do mundo. E correto, portanto, que o mundo tenha sido chamado uma ordem, cosmos. Pois do conjunto dos seres, compõe-se uma ordem pela diversidade da geração, e pela continuidade da vida, e pela infastigável constância de sua operação pelo movimento rápido da necessidade e pela combinação dos elementos e pela boa ordem de tudo o que vem a ser. É por uma espécie de necessidade e como uma inteira conveniência que o mundo pode ser chamado cosmos. Assim, entre todos os viventes a sensação e a intelecção se introduzem de fora, como uma brisa surgindo da fornosfera. Mas o mundo, este as recebeu de uma vez por todas no em que veio a ser, e é de Deus quem as recebeu e é Ele que as mantém. Quanto a Deus, Ele não é desprovido de sensação e de intelecção, como alguns o pensarão, é por um excesso de reverência que eles blasfemam. Pois os seres que existem, Asclépios, estão em Deus, sendo produzidos por Deus e dependendo de seus filhos, enquanto recebe a compulsão do bem pelo canal do Sol. Pois é o bem que é o princípio eficiente. A qualidade não pode aparecer em nenhum outro que não ele mesmo, que jamais recebe coisas, mas que quer a existência das coisas. Eu não direi, ó Tati, quem faz os seres. Pois aquele que faz pode ser deficiente durante longos intervalos enquanto faz e não faz. Pode ser deficiente relativamente à qualidade e à quantidade, pois faz qualidades e tais quantidades e ao mesmo tempo seus contrários. Mas Deus é o Pai e o bem naquilo em que as coisas existem. 4. Assim é quanto cabe àquele que pôde ver. Pois disso também, Deus, quer a existência, e disso mesmo sobretudo é que é a causa. Verdadeiramente, todo o resto existe só para isso. Pois a marca própria do bem, é que o bem seja conhecido, ó Tati.
Tornaste-nos repletos, ó Pai, da boa e completamente bela visão, e pouco é preciso para que o olho de meu intelecto renda homenagem sob a influência de uma tal, sem dúvida, pois não é da visão do bem como do raio solar, que pela sua natureza ígnea deslumbra os olhos pela sua luz, e os força a se fechar. Contrariamente, esta visão ilumina, isso tanto mais quanto mais se é capaz de receber o influxo do esplendor inteligível. Mais agudo que o raio solar para nos penetrar, é por outro lado, inofensiva e repleta de toda a imortalidade, bem que aqueles que aí podem se abeberar desta visão frequentemente caindo no sono esse do corpo, chegam à visão mais bela, tal como ocorreu a Uranos e Cronos, nossos ancestrais. Possa-nos também assim suceder, ó meu Pai. Apraz a Deus, meu Filho. Mas agora, ainda somos muito fracos para chegar a essa visão. Ainda não temos força suficiente para abrir os olhos de nosso intelecto e contemplar a beleza daquele bem, sua beleza imperecível, incompreensível. Quanto nada mais poderes dizer, é somente então que vê-las. Pois o conhecimento que se toma é silêncio divino, inibição de nossos sentidos. E aquele que a percebeu uma vez não pode perceber nenhuma outra, o que a contemplou uma vez nenhuma outra pode contemplar e não pode ouvir falar de nada além, em suma, não pode mesmo mover o corpo. Pois, perdendo a consciência de toda sensação, de todo o movimento corporal, permanece em repouso. E beleza tendo banhado com sua luz todo o intelecto, é a alma toda que também ilumina e que atrai através do corpo, assim transformando o ser humano inteiro na essência. Pois é impossível, meu filho, que a alma que contemplou e beleza do bem seja divinizada enquanto permanecer no corpo humano. Que queres dizer por ser divinizada, ó Pai? Toda a alma separada, meu filho, sofre metamorfoses. Mas então, que queres dizer por separada? Não escutaste nas lições gerais que é de uma só alma, a alma do todo, que surgiram todas essas almas que turbilhonam no mundo como distribuídas em suas partes? Dessas almas então, numerosas são as metamorfoses de uma para uma sorte mais feliz, de outras para uma sorte contrária. Pois as almas inferiores passam para ar mais aquáficos, as almas aquáficas em animais terrestres, as almas terrestres em voláteis, as almas aéreas em humanos, enfim as almas humanas fazem sua entrada na imortalidade transformando-se em daimons, e depois neste estado passando no coração dos deuses, há dois corações de deuses, o dos astros errantes e dos fixos. E tal é a glória mais da alma. Todavia, a alma que entra no corpo humano e permanece no vício, não experimenta a imortalidade, não toma parte no bem, mas é levada para trás e percorre inversamente a seguida, a que conduz até os répteis. Tal é a sentença de condenação da alma viciosa. Ora, o vício da alma é a ignorância. Realmente, quando uma alma não adquiriu nenhum conhecimento dos seres, nem de sua natureza, nem do bem, quando é cega, sofre os embates violentos das paixões corporais. A infeliz, para ignorar-se a si mesma, toma-se escrava de corpo monstruoso e perverso, carrega seu corpo como um fardo, não comanda, sendo comandada. Tal é o vício da alma. 9. Ao contrário, a virtude da alma é o conhecimento. Pois aquele que conhece é bom e piedoso, já divino. Que espécie de humano é esse, ó Pai? E um humano que fala pouco e pouco escuta. Pois aquele que perde seu tempo a disputar e a ouvir as novas golpeia ao ar, filho. De fato, Deus, o Pai e o bem, não se deve ensinar pela palavra nem aprender pela audição. Nestas condições, se todos os seres possuem os órgãos dos sentidos por não poderem viver sem eles, o conhecimento difere muíssimo da sensação. A sensação só se produz na dependência do objeto que nos impressiona, ao passo que o conhecimento é a perfeição da ciência, que por si só é um dom de Deus. Pois toda a ciência é incorpórea, e o instrumento do qual ela se serve é o próprio intelecto que, a seu turno se serve do corpo. Ambos os objetos inteligíveis e os materiais entram no corpo. Pois tudo deve resultar da oposição e da contrariedade. É impossível ser de outra forma, quer exerçam sua atividade por meio dos corpos, quer se movam por meio de uma substância psíquica, que sejam vivificados por meio de um sopro ou anda mesmo que nelas recebam tudo que é morto. E isso é razoável.
ou mais anda. Declaro que ele não os contém, mas para dizer a verdade, diria que ele é todos os seres, não os adiciona a si mesmo a partir do exterior, é ele que os dá de si mesmo e os produz para o exterior. Esta pois é a sensação e a intelecção de Deus. Sempre mover todos os seres e jamais haverá um tempo no qual, seja lá o que for daquilo que existe será abandonado. Na verdade, quando digo daquilo que existe, quero dizer de Deus. Pois Deus contém nele mesmo tudo existe, e nada exu fora dele e ele de nada exu fora. Destas coisas, Asclépios, se possuísses a inteligência, te pareceriam verazes, mas se não tens o conhecimento, ser-te-ão incríveis. Pois ter tido fé, e ter feito um ato de inteligência e ter faltado a fé, e ter faltado a inteligência. Pois o Logos não consegue progredir até a verdade. Mas o intelecto, sendo poderoso, e após ter sido guiado até o ponto da pelo Logos, pode progredir até a verdade. Então, tendo abarcado com uma mesma visão todos os seres, descobrindo que tudo está de acordo com o que foi explicado pelo discurso, acredita e encontra seu repouso nesta nobre crença. Para aqueles então que compreenderam, graças ao dom de Deus, essas palavras são então críveis, mas para aqueles que não as compreenderam, permanecem incríveis. Eis quanto basta no que a intelecção e a sensação. X, a chave, de Hermes Trismegistus, e, foi a Fio Asclépios, que dediquei o discurso de ontem. O de hoje, deve ser por justiça, dedicado a Tati, pois este discurso é apenas um resumo das lições gerais que desenvolvi para ele. Deus todavia, o Pai, ó Tati, tem a mesma natureza, ou melhor, a mesma afinidade que o bem. Pois o termo natureza se aplica ao fato de impelir a crescer, o que se verifica apenas nas coisas mutáveis e móveis, enquanto que o termo afinidade alcança as coisas imóveis. Isto é, alcança as coisas divinas e humanas, e por si mesmo transforma a energia, como mostramos anteriormente relativamente às coisas divinas e humanas, ensinamentos que ser-te-ão necessários manter na mente quanto a este assunto. 2. Ora, a afinidade de Deus, é sua vontade e sua essência é de querer a existência das coisas. Que é efetivamente Deus, o Pai, o bem, senão o ser das coisas, ainda que atualmente não sejam, como digo, a própria realidade de tudo o que é. Eis o que é Deus, eis o que é o Pai, eis o que é o bem, ao qual não se dá nenhuma outra qualificação. Pois se um mundo, tanto quanto o Sol, é pai dos seres que são por participação, todavia não é para os viventes, na mesma medida que Deus, a causa do bem, e não mais ainda, da vida, e se for a sua causa, é unicamente sob coerção do bem-querer, sem o qual nada pode existir nem vir a ser. 3. O Pai só é o autor da geração e da subsistência de seus filhos, enquanto recebe a compulsão do bem pelo canal do Sol. Pois é o bem que é o princípio eficiente. Qualidade não pode aparecer em nenhum outro que não ele mesmo, que jamais recebe coisas, mas que quer a existência das coisas. Eu não direi, ó Tati, quem faz os seres, pois aquele que faz pode ser deficiente durante longos intervalos enquanto faz e não faz. Pode ser deficiente relativamente à qualidade e à quantidade, pois faz qualidades e tais quantidades e ao mesmo tempo seus contrários. Mas Deus é o Pai e o bem naquilo em que as coisas existem. 4. Assim é quanto cabe àquele que pôde ver. Pois disso também, Deus, quer a existência, e disso mesmo sobretudo é que é a causa. Verdadeiramente, todo o resto existe só para isso, pois a marca própria do bem, é que o bem seja conhecido, ó Tati. Tornaste-nos repletos, ó Pai, da boa e completamente bela visão, e pouco é preciso para que o olho de meu intelecto renda homenagem sob a influência de uma tal visão. Sem dúvida, pois não é da visão do bem como do raio solar, que pela sua natureza ígnea deslumbra os olhos pela sua luz, e os força a se fechar. Contrariamente esta visão ilumina, isso tanto mais quanto mais se é capaz de receber o influxo do esplendor inteligível. Mais agudo que o raio solar para nos penetrar, é por outro lado, inofensiva e repleta de toda a imortalidade, tão bem que aqueles que aí podem se abeberar desta visão frequentemente caindo no sonho e se destacando do corpo, chegam à visão mais bela, tal como ocorreu a Uranus e Cronos, nossos ancestrais. Possa-nos também assim suceder, o meu Pai. Apraz a Deus, meu filho. Mas agora, ainda somos muito fracos para chegar a essa visão.
Ainda não temos força suficiente para abrir os olhos de nosso intelecto e contemplar a beleza daquele bem, sua beleza imperecível, incompreensível. Quando nada mais puderes dizer, é somente que vê-las. Pois o conhecimento que se toma é silêncio divino, inibição de nossos sentidos. 6 E aquele que a percebeu uma vez não pode perceber nenhuma outra, o que a contemplou uma vez nenhuma outra pode contemplar e não pode ouvir falar de nada além, em suma, não pode mesmo mover o corpo. Pois, perdendo a consciência de toda sensação, de todo o movimento corporal, permanece em repouso. E esta beleza tendo banhado com sua luz todo o intelecto, é a alma toda que ilumina e que atrai através do corpo, assim transformando o ser humano inteiro na essência. Pois é impossível, meu filho, que a alma que contemplou a beleza do bem seja divinizada enquanto permanecer no corpo humano. Que queres dizer por ser divinizada, ó pai? Toda a alma separada, meu filho, sofre metamorfoses. Mas então, que queres dizer por separada? Não escutaste nas lições gerais que é de uma só alma, a alma do todo, que surgiram todas essas almas que turbilhonam no mundo como distribuídas em suas partes? Dessas almas então, numerosas são as metamorfoses de uma para uma sorte mais feliz, de outras para uma sorte contrária. Pois as almas inferiores passam para animais aquáticos, as almas aquáticas em animais terrestres, as almas terrestres em voláteis, as almas aéreas em homens, enfim as almas humanas fazem sua entrada na imortalidade transformando-se em daimons, e depois neste estado passando no coração dos deuses, há 2 corações de deuses, o dos astros errantes e dos fixos. 8 E tal é a glória mais perfeita da alma. Todavia, a alma que entra no corpo humano e permanece no vício, não experimenta a imortalidade, não toma parte no bem, mas levada para trás percorre inversamente a rota seguida, e que conduz até os répteis. Tal é a sentença de condenação da alma viciosa. Ora, o vício da alma é a ignorância. Realmente quando uma alma não adquiriu nenhum conhecimento dos seres, nem de sua natureza, nem do bem, quando é cega, sofre os embates violentos das paixões corporais. A infeus, para ignorar-se a si mesma, torna-se escrava de corpo monstruoso e perverso, carrega seu corpo como um fardo, não comanda, sendo comandada. Tal é o vício da alma. 9 Ao contrário, a virtude da alma é o conhecimento. Pois aquele que conhece é bom e piedoso, já divino. Que espécie de ser humano é essa, ó pai? E o ser humano que fala pouco a pouco escuta. Pois aquele que perde seu tempo a disputar e a ouvir as 9 se golpeia ao ar, filho. De fato, Deus, o Pai e o bem, não se deia em ensinar pela palavra nem aprender pela audição. Nestas condições, se todos os seres possuem os órgãos dos sentidos por não poderem viver sem eles, o conhecimento difere muitíssimo da sensação. A sensação só se produz na dependência do objeto que nos impressiona, ao passo que o conhecimento é a perfeição da ciência, que por si só é um dom de Deus. Pois toda a ciência é incorpórea, então o instrumento do qual ela se serve é o próprio intelecto que, em seu turno se serve do corpo. Ambos os objetos inteligíveis e os materiais entram no corpo. Pois tudo deve resultar da oposição e da contrariedade. É impossível ser de outra forma. Qual é então esse Deus material? E o mundo, que é belo, mas que não é bom. E feito de matéria é facilmente afetado. O primeiro dentre todos os passivos, é só o segundo na série dos seres, sendo isoladamente incompleto. Tendo ele mesmo começado a ser, não obstante subsistindo sempre, subsiste no dever. E assim sempre no dever, o é das qualidades e das quantidades. Pois é movimento e todo o movimento da matéria é o a ser. E a imobilidade inteligível detém o movimento da matéria da seguinte maneira. Sendo o mundo uma esfera, quer dizer, uma cabeça, e como acima da cabeça nada há de material, assim como sob os pés nada há de inteligível sendo tudo material, e como o intelecto é a cabeça, cabeça movida por um movimento circular, ou seja do movimento próprio à cabeça, as coisas que então ligadas à membrana dessa cabeça onde se acha a alma são por natureza imortais. E como o corpo foi feito por assim dizer na alma, elas têm também mais alma do que corpo tudo que exula da membrana é por ter mais corpo do que alma. Assim tudo algo vivente como o próprio universo é composto de material e de inteligível. O mundo é o primeiro.
Quanto ao homem, segundo o vivente depois do mundo, mas o primeiro dos possui em comum com os outros viventes o princípio de armação. Por outro lado, não é simplesmente não bom, mas mal enquanto mortal. O mundo é não bom pois é móvel, mas é não mal enquanto imortal. O homem, contrariamente, é duplamente malvado, pois é móvel e mortal. A alma do ser humano é veiculada da seguinte maneira. O intelecto está contido na razão discursiva, logos, a razão, logos, na alma, a alma no sopro. Enfim, o sopro passando através das veias, das artérias e do sangue coloca em movimento o vivente e pode-se dizer, até certo ponto, que o porta. É a razão de alguns pensarem que a alma é o sangue, mas enganam-se quanto à sua natureza. Não sabe que é preciso que o sopro tenha se retirado e permanecido na alma, depois que o sangue tenha se coagulado e que então, as veias e as artérias tendo se esvaziado, façam perecer o vivente. Nisto consiste a morte do corpo. Todo o universo depende de um único princípio, e esse princípio depende de um único. O princípio está em movimento a fim de tornar-se princípio, enquanto que o somente, permanece imóvel e estável. Existem estes três seres, Deus, o Pai e o bem, o mundo e o ser humano. O mundo está contido em Deus, o ser humano no mundo. O mundo é filho de Deus e o ser humano filho do mundo, por assim dizer, neto de Deus. Deus não ignora o homem, pelo contrário conhece o bem e quer por este ser conhecido. Somente isto é salutar para o ser humano, o conhecimento de Deus. É a via para o Olimpo. Somente por ele a alma torna-se boa. Mas não permanece boa para sempre, torna-se má, necessariamente. Como dizes, ó Trismegistus? Considera a alma de uma criança, meu filho, enquanto ela não foi separada de seu verdadeiro ser e que o corpo ao qual pertence tem apenas um pequeno volume, não atingiu seu pleno desenvolvimento, como é bela, hora em que não foi tocada pelas paixões do corpo e que está ainda quase presa à alma do mundo. Mas quando o corpo atingiu o seu volume e afirou, arrastou a alma para baixo rumo ao peso corporal, a alma tendo sido separada de seu verdadeiro ser, gera o esquecimento. Nada mais tem a ver com o belo e bom e é o esquecimento que a torna má. A mesma coisa acontece àqueles que saem do corpo. A alma tendo retornado a seu verdadeiro ser, o sopro se contrai no sangue, a alma no sopro e o intelecto após ter se purificado de seus envoltórios, pois é divino por natureza, e após ter recebido um corpo de fogo, de daimon, percorre todo o espaço, abandonando a alma ao julgamento e veredito que merece. Como dizes, ó Pai? Pretendes que o intelecto se separe da alma e a alma do sopro, quando dizes que a alma é o envoltório do intelecto e o sopro o envoltório da alma. Aquele que, meu filho, deve manter uma mesma inteligência e sopro que aquele que fala, deve ter um ouvido mais pronto do que a voz daquele que fala. A conjunção desses envoltórios, minha criança, produz-se num corpo de terra. Pois é impossível para o intelecto nu, como é na sua essência, em um corpo de terra, pois nem o corpo de terra é capaz de portar uma tão grande, nem uma virtude tão possante permitir que se lhe prenda, pouco a pouco, um corpo passivo. O intelecto tomou a alma como envoltório, e a alma que também é de algum modo divina, utilizou por sua vez o sopro como servidor, enquanto que o sopro governa o vivente. Quando o intelecto se separa do corpo de terra, reveste-se rapidamente da túnica que lhe é própria, a túnica de fogo, que não pode usar quando veio se estabelecer no corpo terrestre, pois a terra não pode conter o fogo. Uma pequena faísca para fazê-la arder, e eis porque a água se expande em torno da terra, como barreira e muro de defesa contra o fogo flamígero. O intelecto então, sendo o mais penetrante dos conceitos divinos, possui como corpo o mais penetrante de todos os elementos, o fogo. E como o intelecto é o faltor de todos os seres, é o fogo que toma como instrumento para esta fabricação. O intelecto do todo é o faltor de todos os seres, o intelecto do ser humano faz os da terra. Pois, desprovido de sua ígnea, o intelecto que nos homens é incapaz de perfazer os seres divinos, pois sua habitação lhe impõe a condição humana. Quanto à alma humana, não toda a alma, para dizer a verdade, mas a piedosa, é de alguma forma daimoníaca, de daimon, e divina. Essa alma, então, quando se separa do corpo após ter percorrido o curso da piedade, N.
Esse curso consiste em conhecer o divino e não fazer mal a nenhum dos seres humanos. Torna-se intelecto. Contrariamente, a alma ímpia permanece no nível de sua própria natureza, torturando a si própria e procurando um novo corpo de terra no qual possa penetrar, mas um corpo humano, pois nenhum outro corpo saberia conter uma alma humana, e a ordem divina à alma humana o cair num corpo de animal sem razão. E com efeito uma lei de Deus que a alma humana seja protegida de um grande ultraje. Mas então, ó Pai, como a alma humana é punida? Existe maior tortura para a alma humana, criança, que a impiedade. Que fogo tem uma chama grande quanto a impiedade? Que é tão devoradora, para mutilar um corpo, quanto a impiedade mutila a alma? Não percebes os suplícios de uma alma ímpia que grita por socorro? E se eu queimo, estou em chamas. Que dizer, que fazer, eu não sei. Sou devorada, infeliz, pelos males que me possuem. Não vejo mais, nem ouço. Não são estes os gritos de uma alma que se pune? Ou vais, minha criança, segundo a opinião vulgar, acreditar que a alma ao sair do corpo é transformada em besta, o que é sério engano? 21 Eis com efeito qual é o castigo da alma. De ordem estabelecida que o intelecto, assim que se torne daimon, receba um corpo de fogo para ser colocado ao serviço de Deus, que sendo introduzido numa alma muito ímpia, flagela-a com os açoites reservados aos pecadores, sob os golpes dos quais a alma ímpia, nos assassinos, ultrajes, calúnias e violência de toda sorte, instrumentos das injustiças humanas. Quando, contrariamente, o intelecto ingressa numa alma piedosa, guia-a para a luz do conhecimento, e a alma assim favorecida nunca deixa de cantar a Deus e de estender suas bênçãos para todos os homens por benefícios em palavras e obras, a imitação de seu Pai. 22 Também, ó criança, quando rendes graças a Deus, deves pedir a obtenção de um bom intelecto. A alma também pode passar a um corpo superior, mas é impossível que passe a um corpo inferior. Existe uma comunhão entre as almas. As almas dos deuses entram em comunhão com as dos homens, as almas dos homens com as dos seres sem razão. Os seres superiores cuidam dos seres inferiores, os deuses dos seres humanos, os seres humanos dos animais sem razão, Deus de todos, pois é superior a todos e todos lhe são inferiores. O mundo é submisso a Deus, o ser humano ao mundo, os seres sem razão ao homem. Deus, exu acima de todos os seres a vela por todos. As energias são como os raios de Deus, as forças da natureza como os raios do mundo, as artes e as ciências como os raios do homem. As energias agem através do mundo e afingem o ser humano pelo canal dos raios físicos do mundo. As forças da natureza agem por meio dos elementos e os homens por intermédio das artes e das ciências. 23 E tal é o governo do todo, governo dependente da natureza do um e que penetra por toda parte por intermédio único do intelecto. Nada há de mais divino e mais afivo que o intelecto, nada de mais apto para unir os homens aos deuses e os deuses aos homens. O intelecto é o bom daimon. Feliz a alma que está plena deste intelecto, infortunada e que está desprovida dele. Que queres dizer com isto, ó Pai? Crês, minha criança, que toda a alma possui intelecto, quero dizer, o bom. Pois é deste que falamos, e não o intelecto servidor, do qual falamos mais acima, que é enviado para cá pela justiça. Sem intelecto, realmente, a alma não pode nada dizer nem nada fazer. Frequentemente, na verdade, acontece que o intelecto se dá à alma e, horas, a alma não vê, nem escuta, mas assemelha-se a um animal, tão grande é a potência do intelecto. Por outro lado, o intelecto não pode uma alma torpe, mas abandona esta alma presa ao corpo e sufocada por ele cá embaixo. Essa alma, meu filho, não possui intelecto nem se deve chamar de ser humano um ser. Pois o ser humano é um vivente divino, que não deve ser comparado ao resto dos viventes mortais, mas àqueles do alto, no céu, que se chamam deuses. Ou melhor, é preciso ousar dizer a verdade, é ainda acima desses deuses que está estabelecido o ser humano realmente humano ou, pelo menos, existe completa igualdade de poder entre uns outros.
25 Realmente nenhum dos deuses celestes deixará a fronteira do céu e descerá sobre a terra. O ser humano contrariamente se eleva até o céu e o mede, e sabe o que exua em cima no céu, o que está embaixo, e aprende todo o resto com exatidão. Maravilha suprema, não precisa deixar a terra para se estabelecer no alto, longe se estende seu poder. E preciso então ousar dizê-lo, o ser humano terrestre é um Deus mortal, o Deus celeste um ser humano imortal. É por intermédio dessa dupla, o mundo e o ser humano que as coisas existem, mas foram produzidas pelo um. De nos Hermes retenha bem meu discurso, Hermes Trismegistus, e mantenha na memória o que te digo. Quanto a mim, não hesitarei a declarar o que me vai no espírito. Falou-se bem muito relativamente ao todo, a Deus, e estes assuntos são contraditórios, que não consegui, no que me concerne, apreender a verdade. Esclareça-me sobre o assunto, Senhor. Pois é a fim somente que me será possível crer. Se desejas desvelar-me a escuta então, o que concerne a Deus e ao todo. Deus, a eternidade, o mundo, o tempo, o futuro. Deus fez a eternidade fez o mundo fez o tempo fez o futuro. De Deus, a essência por assim dizer é, o bem, o belo, a beatitude, a sabedoria. Da eternidade é a identidade. Do mundo é a boa ordem. Do tempo é a mudança. Do futuro é a vida e a morte. Deus tem por energia o intelecto e a alma. A eternidade é a duração e a imortalidade. O mundo e o apocatazuzes oposto. O tempo o crescimento e o decrescimento. O futuro e qualidade e a quantidade. Assim a eternidade exua em Deus. O mundo na eternidade, o tempo no mundo, o futuro no tempo. E enquanto a eternidade se mantém imóvel em Deus, o mundo exua em movimento na eternidade, o tempo se cumpre no mundo e o futuro se desenrola no tempo. 3 Deus é portanto a fonte das coisas, a eternidade lhes é a essência e o mundo a matéria. A eternidade é a potência de Deus, e a obra da eternidade é um mundo, que não tem começo, mas que é continuamente no futuro pela ação da eternidade. Eis porque tudo que está nesse mundo não perecerá jamais, pois a eternidade é imperecível nem será destruído, porque o mundo exula totalmente envolvido pela eternidade. Mas o que é a sabedoria de Deus? E o bem e o belo e a beatitude e a virtude total da eternidade. A eternidade faz do mundo uma ordem, introduzindo a imortalidade e a duração na matéria. 4 Com efeito, o devir da matéria depende da eternidade, como a eternidade depende de Deus. O devir e o tempo se encontram no céu e na terra, mas possuem duas naturezas diferentes. No céu não se transformam e são imperecíveis, na terra são movíveis e perecíveis. E da eternidade Deus é a alma, do mundo é a eternidade, da terra é o céu. Deus está no intelecto, o intelecto na alma, a alma na matéria. E todas essas coisas subsistem, através da eternidade. Todo esse grande corpo no qual se acham contidos os corpos, uma alma plena de intelecto e de Deus o completa no interior e o envolve no exterior, vivificando-o todo no exterior desse vasto e perfeito vivente que é um mundo, no interior de todos os viventes e no alto, no céu dura sem mudar, idêntica a si mesma, embora embaixo, na terra, produza as variações do devir. 5 E a eternidade que mantém coeso todo esse mundo, por meio da necessidade, ou da providência, ou da natureza, ou de seja lá o que for que se possa pensar hoje ou depois. E tudo o que produz pela sua atividade, é Deus, e a energia de Deus, força insuperável, e a qual não se podem comparar as coisas humanas ou divinas. Por esta razão, ó Hermes, nunca vá pensar que alguma das coisas daqui de baixo ou de cima são semelhantes a Deus, pois te afastarás da verdade. Efetivamente nada há de semelhante ao de semelhante, só e único. E não pense que ele da parte de sua potência seja lá a quem for. Existe depois dele algum outro criador da vida, da imortalidade, da transformação? E ele que poderá fazer além de criar? Pois Deus não é inafível, de outra forma o universo também seria inafível, pois tudo é pleno de Deus. Mas, de fato, não se verifica inafividade em parte alguma, nem no mundo, nem em qualquer outro ser que seja. Inafividade é uma palavra vazia, relativamente àquele que criou e àquele que vem a ser. 6 Ora é necessário que tudo venha a ser, e sempre, segundo a influência própria a cada lugar.
Pois aquele que cria está em todos os seres, não permanece fixado em um deles e não criou um apenas, mas todos. Pois sendo uma força sempre atuante, não fira a sua suficiência dos seres criados, mas são os seres criados que lhe são submissos. Contempla, por mim, um mundo que se oferece à tua visão e considera sua bondade. Esse corpo sem mácula que nada ultrapassa em ambiguidade, eternamente na força da idade e jovem, e sempre mais florescente. 7. Vê também a hierarquia dos 7 céus, formados em boa ordem segundo uma disposição eterna, preenchendo cada um por um curso diferente à eternidade. Vê todas as coisas repletas de luz sem que haja fogo em parte alguma, pois a amizade e combinação dos contrários e dos dissemelhantes tornou-se luz, embaixo pela energia do Deus que é gerador de todo o bem, chefe e condutor de toda a boa ordem dos 7 céus. Veja a lua que corre à frente de todos esses céus, instrumento da vida física, transformando a matéria daqui de baixo. Veja a terra, no meio do todo, bem estabelecida como fundamento deste mundo tão belo, nutriz dos seres terrestres. Considera ainda quão grande é a multiplicidade dos viventes e mortais, imensa aquela dos mortais, e veja, mediatriz entre mortais e imortais, a lua que prossegue sua ronda. 8. Tudo está cheio de alma, todos os seres em movimento, uns no céu, outros na terra, e nem os que devem estar à esquerda seguem a, e nem aqueles que devem estar a seguem à esquerda, nem os que devem estar no alto embaixo, nem os que devem embaixo estão no alto. Que todos esses seres foram produzidos, caríssimo Hermes, não precisas ouvir de minha boca. Esses são com efeito os corpos, possuem uma alma, e são movidos. Ora, todos esses corpos não podem convergir para um único ser sem alguém que os reúna. E preciso, portanto, que esse alguém exista e seja absolutamente único. 9. Pois, como os movimentos são diversos e múltiplos, e como os corpos são dissemelhantes, como a velocidade total imposta a esses corpos é única, não podem existir dois ou mais criadores. Realmente, quando se é múltiplo não se mantém a unidade da ordem, e não se pode ser múltiplo sem que resulte-se um relativamente a um mais possante. E eu te direi, suponha que haja um segundo Criador para os viventes mutáveis e mortais, seria tomado então do desejo de criar também os, e da mesma forma o Criador dos quereria criar os mortais. E mais ainda, suponha que dois, enquanto que a matéria é uma e a alma uma, a qual dos dois pertencerá o cuidado de efetuar a criação? E se o cuidado pertence a ambos, qual dos dois tomará maior parte nele? 10. Pensa que todo corpo vivente é composto de matéria e de alma, ou quanto o mortal, tanto o racional quanto o irracional. Pois todos os corpos viventes são animados e os não viventes são simplesmente a matéria que subsiste a parte nela mesma, que exula entre as mãos do Criador, e é então o Criador dos que é o autor da vida. Como não criaria também os outros viventes que não imortais? E que existe alguém que criou estas coisas é evidente. E agora está absolutamente a sua unicidade. Na verdade a alma é uma, a vida é uma, a matéria é uma. Qual é então esse Criador? Quem pode ser ele senão o único Deus? A quem seria conveniente criar viventes providos de alma, senão a Deus somente? Deus é único. E coisa evidentemente visível. Reconheceste que o mundo é sempre um, o sol um, a lua uma, a atividade divina uma, e queres que de ti seja membro de uma série? 12. Deus, que sozinho criou as coisas. E o que há de maravilhoso no fato de Deus ter criado ao mesmo tempo a vida, a imortalidade, as transformações, se fazes, também, tantas coisas diversas? Pois vês, falas, escutas, cheiras, tocas, andas, pensas, respiras, e não é um outro que fala, que escuta, um outro que cheira, um outro que anda, um outro que pensa e um outro que respira, mas é um único ser que faz tudo isto. E as atividades divinas não podem ser separadas de Deus. Pois se paras de fazer estes atos, não és mais um vivente, o mesmo se dá com Deus, pois se cessa de o fazer, coisa ímpia de se dizer, não é mais Deus. 13. Pois se demonstraste que não podes existir sem alguma atividade, quanto mais Deus. Com efeito, se existe alguma coisa que não crie, Deus, coisa ímpia de se dizer, é imperfeito. E se Deus não é inafetivo, mas contrariamente perfeito, é porque criou todas as coisas.
Se quiseres, ó Hermes, um pouco de atenção, conceberás que Deus possui apenas uma obra, é fazer com que as coisas venham a ser, o que vem, o que veio há um momento, o que virá no futuro. E isto, caríssimo, que é a vida, que é o belo, que é o bem, é isto que é Deus. 14. Se quiseres compreendi-lo pela tua própria experiência, percebe o que se passa em ti quando queres engendrar. Verdadeiramente, quando se trata de Deus, o ato de engendrar não é nem um pouco semelhante. Deus seguramente não encontra prazer sensível e não possui nenhum colaborador. Com efeito, como opera sozinho, sempre é imanente a sua obra, sendo ele mesmo o que ele produz. Pois se suas criaturas fossem separadas dele, dobrar-se-iam e pereceriam necessariamente, não mais possuindo vida. Mas, como tudo é vivente e como a vida também é uma, Deus é certamente o único. Por outro lado, já que tudo é vivo, os seres do céu e os da terra, e como a vida é única em todos, é produzida por Deus e é ela que é Deus, é pela ação de Deus que todas as coisas vêm a ser, e a vida é a urnão do intelecto e da alma. Quanto à morte, ela não é a destruição dos elementos reunidos, mas ruptura da urnão. 15. Assim como a eternidade é a imagem de Deus, o mundo imagem da eternidade, o sol imagem do mundo, o ser humano é a imagem do sol. Quanto à transformação, é chamada a morte porque o corpo se dissolve enquanto a vida se dissipa no invisível. Ora, os seres que se dissolvem maneira, meu caríssimo Hermes, e o mundo, declaro que se transformam pelo fato de que, a cada dia, uma parte do mundo vai para o invisível, mas não que se dissolvam. E eis o que são as paixões do mundo: rotações e desaparições. Ora é revolução, e desaparição é renovação. 16. O mundo é uniforme, não que possua as formas abrigadas em si, é em si mesmo que ele se transforma. E sendo então o mundo uniforme, o que pode ser aquele que o criou? Não digamos que seja sem forma. Por outro lado, se também é uniforme, é semelhante a um mundo. Mas e se ele possui apenas uma forma? Será sob este ponto de vista inferior ao mundo. Que diremos que ele é para não deixar o discurso sem término? Pois nada é inconcluso na nossa concepção de Deus. Deus possui apenas uma figura, se alguma figura é própria a Deus, que não se oferece aos olhos corporais, incorpórea, e desvela todas as formas por meio do corpo. 17. Não te espantes que possa existir uma figura incorpórea, ela existe efetivamente, como a figura da palavra. E da mesma forma, nas pinturas, vêem-se cimos de montanhas se elevando muito acima, quando na verdade são chatas e lisas. Examina ainda o que acabo de te dizer de um ponto de vista mais ousado, mas também mais verdadeiro. Da mesma forma que o ser humano não pode existir sem a vida, Deus também não o pode sem produzir o bem. E isto precisamente que é a vida em movimento de Deus, o fato de mover todos os seres e de lhes a vida. 18. Certos termos devem ser tomados em uma acepção particular. Considera, por exemplo, o seguinte argumento: todos os seres estão em Deus, mas não estão colocados como em um lugar. Na verdade, o lugar é um corpo, e um corpo imóvel, e o que está no lugar não possui movimento, mas é de uma outra maneira que colocados na faculdade incorpórea de representação. Concebe aquele que contém todos os seres e compreende que não há nada que possa circunscrever o incorpóreo, nem que seja mais rápido e possante que ele. De fato é o incorpóreo que é incircunscrível, mais rápido e possante que todos os seres. 19. Julga-o também da maneira seguinte, segundo os teus critérios. Ordena tua alma que esteja na Índia e eis que, mais rápida que tua ordem lá estará, não por ter viajado de um local e outro, mas como se já estivesse lá. Ordena que voe para o céu, e não necessitará a mesma de asas. Nada pode impedi-la, nem o fogo do sol, nem o éter, nem a revolução do céu, nem os corpos dos outros astros. Mas, todos os espaços, subirá em seu voo até ao último dos corpos. E se quiseres passar a abóbada do universo e contemplar o que existe além dela, se é que algo existe depois dela, tu podes. 20. Vês que potência, que velocidade possuis. E se podes tudo isto, Deus não o poderia. E maneira que deves conceber Deus, tudo que é contido nele como pensamentos, o mundo, ele mesmo, o todo. Se não te fazes igual a Deus, não podes compreender a Deus. Pois o semelhante só é inteligível ao semelhante.
Faça-te crescer até corresponder à grandeza sem medida, por um salto que te libere de todo o corpo. Eleva-te acima de todo o tempo, torna-te o Aion. Então compreenderás Deus. Sabendo que não é impossível para Fi, esfimal imortal e capaz de tudo compreender, toda arte, toda ciência, o caráter de todo ser vivente. Sobe acima de toda a altura, desce mais que toda a profundidade, reúna em Fi as sensações de todo o criado, do fogo e da água, do seco e do úmido, imaginando que Jesus ao mesmo tempo na terra, no mar, no céu e que ainda não nasceste e que Jesus no ventre materno, que és adolescente, ancião, que Jesus morto e que estás além da morte. Se alcanças com o pensamento essas coisas ao mesmo tempo, lugar, substância, qualidade, quantidade, podes compreender Deus. 21 Se mantens tua alma aprisionada no corpo, se a abaixas e dizes: eu não concebo nada, eu não posso, tenho medo do mar, não posso subir ao céu, não sei o que sou, não sei o que serei, que queres com Deus? Pois não podes alcançar com o pensamento nenhuma das coisas belas e boas, amas teu corpo e és malvado. O vício supremo é não conhecer o divino. Contrariamente, ser capaz de conhecer, e ter fido a vontade e a firme esperança, é a via direta que conduz ao bem e uma via fácil. Durante tua marcha, ele virá em toda parte e teu encontro, em todo lugar se oferecerá a tua mesmo no lugar e na hora em que não o esperas, estejas em vigília ou em repouso, navegues ou caminhes, de noite ou de dia, falando ou calando-te, pois nada existe que ele não seja. 22 Dirás agora: Deus é invisível. Não fala assim, o que é mais manifesto que Deus. Ele criou tudo para que o vejas através de todos os seres. Eis o bem de Deus, o poder miraculoso de Deus de se manifestar através de todos os seres. Pois nada há de invisível mesmo entre os incorpóreos. O intelecto se torna visível no ato de pensar, Deus no ato de criar. Minhas revelações cessam neste ponto, ó Trismegistus. Para o resto siga o mesmo método e não serás decepcionado. Shei, sobre o intelecto comum, Hermes Atat, e, o intelecto, Otat, é firado da própria substância de Deus, quanto a saber de que natureza é a essência, Deus é o único a conhecê-la exatamente. O intelecto, não é firado da substancialidade de Deus, mas advém a partir desta fonte, como a luz advém a partir do sol. Nos homens este, intelecto é Deus. Também alguns entre os homens são deuses e sua humanidade é muito próxima da divindade e com efeito o bom gênio, Agatodemon, nomeou os deuses como homens imortais e os homens deuses mortais. Nos animais sem razão o intelecto é o instinto natural. 2 Onde há alma existe intelecto da mesma forma que onde há vida, há também a alma. Mas nos animais irracionais, a alma é simplesmente vida pura, sem intelecto. Pois o intelecto presta seus benefícios somente às almas dos seres humanos. Os faz em vista do bem. Nos animais sem razão, coopera com o instinto natural presente em cada um deles, enquanto na alma dos humanos age de encontro ao bem. Pois toda a alma assim que entra no corpo é pervertida rapidamente pela pena e pelo prazer. Pois a pena e o prazer são como os humores do corpo composto e que borbulham dentro de si e nos quais a alma afunda-se e mácula. 3 Quando as almas se deixam comandar pelo intelecto, este faz aparecer a sua luz e se opõe às suas prevenções. Da mesma forma que um bom médico faz sofrer o corpo que encontra afligido pela moléstia, queimando ou cortando a parte doente, também o intelecto faz sofrer a alma refirando-a do prazer, que é o princípio de onde deriva toda a moléstia da alma. Ora, a grande moléstia da alma é a negação de Deus, depois a opinião errônea, de onde decorrem todos os males mas nada de bom. Assim o intelecto, lutando contra a moléstia, confere o bem à alma, como um médico dá ao corpo a saúde. 4 Por outro lado, quando as almas humanas não obtêm o intelecto por guia, sofrem a mesma condição que as almas dos seres sem razão. O intelecto coopera com elas, deixa livre curso às concupiscências, e as almas deixam-se levar pela violência de seus apetites para essas concupiscências, que tendem ao irracional, e, como os animais sem razão, não deixam de se abandonar aos movimentos irracionais da cólera e da concupiscência, e jamais encontram saciedade nos seus vícios. Pois os movimentos irracionais da cólera e da concupiscência são os vícios maiores. E é a essas almas que Deus impôs o governo da lei para puni-las e convencê-las do pecado.
5. Então, ó Pai, a doutrina da que me expusestes recentemente, corre o risco de ser invertida. Pois se foi fixado absolutamente pelo destino que um ou qual seja adúltero ou sacrílego, ou cometa qualquer outro crime, será castigado ainda que tenha cometido ato estritamente sob coerção da fatalidade. Tudo é obra da meu filho, e sem ela, nada pode acontecer no que se refere às coisas do corpo, nada de bom nem de mal. E a que decretou também que aquele que fez o bem sofra as consequências e por esta razão, agiu com o objetivo de provar, o que ele prova é porque agiu. 6. Mas eis o suficiente e até demasiado para o momento. Este não é o de discorrer sobre o vício e a fatalidade. Nós falamos dele noutro momento, agora é sobre o intelecto que discorremos. Qual é a potência do intelecto? Quais diferenças que contém em si, nos humanos de uma forma, nos animais irracionais de outra forma, e de novo, que, se nos outros viventes não produz seus bons efeitos, mas é dissemelhante em todo segundo, seja irascível ou concupiscente, e entre esses viventes é preciso tomar uns por humanos em possessão do verbo e outros por humanos privados do verbo, todos os humanos por outro lado são submetidos à fatalidade, ao nascimento e à mudança. Eis o princípio e o fim da fatalidade. 7. Todos os humanos, portanto, sofrem as coisas fixadas pelo destino, mas os humanos em possessão do verbo, dos quais dizemos que neles o intelecto comanda, não as sofrem da mesma maneira que os outros. Como são livres do mal, não é enquanto malvados que sofrem seu destino. Que queres dizer com isto, ó Pai? O adúltero não é mau, o assassino não é mau, e da mesma forma todos os outros. O ser humano em possessão do verbo, meu filho, não sofrerá por ter cometido adultério, mas sofrerá como se o tivesse cometido. Não é por ter matado, mas como se tivesse, pois, se não é possível escapar à condição da transformação, menos ainda do nascimento. Ao vício, contrariamente, quem possui o intelecto, pode se furtar. 8. E porque, meu filho, sempre ouvi o bom gênio dizer, e se ele o tivesse escrito e publicado, teria um grande serviço ao gênero humano. Pois somente ele, meu filho, enquanto Deus primogênito, contemplou verdadeiramente todo o conjunto dos seres e por esta razão proferiu palavras divinas. Eu ouvi dizer um dia que tudo é um, e sobretudo os seres inteligíveis. Que nós vivemos pela potência, pela energia e pelo aion e que o intelecto deste, que é também seu eu, é bom. Nessas condições, não possui dimensão entre os inteligíveis. Consequentemente então, se manda nas coisas e é o eu de Deus, o intelecto possui a potência de fazer tudo o que quer. 9. Reflete e aplica esta doutrina à questão que me havias proposto, isto é, sobre a fatalidade e o intelecto. Se afastas todos os argumentos capciosos encontrarás, meu filho, o intelecto dominando as coisas, isto é, o de Deus, sobre a fatalidade, sobre a lei, e todo o resto. E que nada lhe é impossível, nem mesmo o estabelecimento da alma humana acima da fatalidade, nem, se é negligente o submetê-la ao julgo da. Eis bem relatadas as proposições do bom gênio. São palavras divinas, verdadeiras e úteis, ó Pai. 10. Mas esclarece-me ainda sobre este ponto. Disseste que nos animais irracionais, o intelecto age à maneira do instinto, pois coopera com seus impulsos. Ora, os impulsos dos animais irracionais são, pelo menos eu suponho, paixões. Se o intelecto coopera com os impulsos e se esses impulsos são paixões, o intelecto também é uma paixão pois tem contato com as paixões? Bem exposto, meu filho. Eis uma excelente questão e é justo que eu a responda. E todos os incorpóreos alojados em um corpo são passíveis, meu filho, e a bem dizer, são paixões. Efetivamente todo motor é incorpóreo, todo móvel é corpo. Ora, os incorpóreos também estão em movimento, movidos pelo intelecto, e o movimento é uma paixão. De modo que um e outro são sujeitos, o motor e o móvel, pois um comanda, o outro, por ser comandado. Mas quando o intelecto é separado do corpo, separa-se também da paixão. Talvez seja melhor dizer que nada é impassível, mas que o inverso é que se verifica. A paixão difere do passível. Com efeito, uma é afiva, e outra passiva. Ora, os corpos são afivos por si mesmo. Ou são imóveis ou movidos. Num caso ou no outro existe a paixão. Quanto aos incorpóreos, sempre sofrem a ação e por isso são passíveis. Não te enganes com essas designações. Ação e paixão, tudo é um.
mas não existe mal algum em se servir do termo mais favorável. 12. Explicastes da maneira mais clara, ó Pai. Considera anda isto, meu filho, Deus grafificou o ser humano, único entre os animais com esses dois dons. O intelecto e o verbo, que tem o mesmo valor que a imortalidade. O ser humano possui o verbo proferido. Ora, se o ser humano emprega esses dons para os FMS que convém, não diferirá em nada dos imortais. Uma vez liberto do corpo, será guiado por um e pelo outro para o coro dos deuses e dos bem-aventurados. 13. Os outros animais, ó Pai, não se utilizam da palavra? Não, criança, possuem apenas a voz. Ora, a palavra difere da voz. A palavra é comum a todos os humanos, ao passo que cada espécie de animal tem sua própria voz. Mas entre os humanos também, ó Pai, a palavra não difere segundo cada raça. Difere, meu filho, mas a humanidade é apenas uma. Forma a palavra também é uma, traduz-se de língua, e descobre-se que é a mesma no Egito, na Pérsia bem como na Grécia. Parece-me que desconheces toda a virtude e grandeza do verbo. O bom gênio, Deus bem-aventurado, disse: a alma está no corpo, o intelecto na alma, o verbo no intelecto, Deus é portanto o Pai de todos. 14. O verbo é a imagem e o intelecto de Deus, o corpo é a imagem da ideia, a ideia e a imagem da alma. O que há de mais sutil na matéria é o ar, no ar a alma, na alma o intelecto, no intelecto Deus. Deus envolve e penetra tudo, o intelecto envolve a alma envolve o ar envolve a matéria. A necessidade, a providência e a natureza são os instrumentos da ordem e do belo ordenamento da matéria. Entre os inteligíveis, cada um é uma essência, a sua essência é a identidade. Contrariamente, entre os corpos do todo, cada um deles é pluralidade. De fato, como os corpos compostos possuem sua identidade na transformação de um e outro, conservam indestrutível a identidade. 15. Do outro ponto de em todos os corpos compostos em geral, existe um número próprio a cada um deles. Pois, sem número, é impossível a produção de combinação, composição e dissolução.